A série O Homem de 6 milhões de dólares transformou a ideia de um homem ciborgue em uma lenda absoluta da televisão americana. 5 temporadas, 108 episódios. E até hoje, aquele som eletrônico com a câmera em câmera lenta nos transporta direto para os anos 1970. Você sabia que um dos atores dessa série foi o primeiro na história da televisão a interpretar o mesmo personagem simultaneamente em 2 emissoras rivais, a ABC e NBC? Você sabia que a estrela principal do programa perdeu os 2 pais ainda na primeiríssima infância, cresceu criado por parentes e se tornou um dos rostos mais reconhecidos de Hollywood? Você sabia que um dos atores centrais do elenco ganhou o Oscar e o Tony, gravou a voz original do HAL 9000 para 2001, Uma Odisseia no Espaço, e mesmo assim apareceu na série apenas no telefilme piloto? Vamos descobrir o que foi feito das pessoas que nos deram esse mundo inesquecível de heróis biônicos. Onde estão hoje? O que aconteceu com eles? Algumas respostas vão te surpreender de verdade. In Stars. Número 1. Martin Balsam como o Dr. Rudy Wells. Martin Balsam apareceu no telefilme piloto de O Homem de 6 milhões de dólares em 1973, vivendo o Dr. Rudy Wells, o cientista que reconstruiu um piloto destroçado e o transformou no homem do futuro. Balsam tinha 53 anos e era um papel que ele assumiu no auge de uma carreira extraordinária, uma carreira cuja real dimensão a maioria dos fãs da série provavelmente nunca imaginou. Porque Martin Balsam era vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante por A Thousand Clowns, 1965. Era ganhador do prêmio Tony no teatro da Broadway. O público o lembrava como o detetive Arbogast em Psicose, de Hitchcock, 1960, como um dos jurados em 12 Homens e uma Sentença, 1957. De Bonequinha de Luxo a Ardil 22, de Todos os Homens do Presidente a dezenas de outros filmes que já são parte permanente da história do cinema. Uma coisa que quase ninguém sabe: Balsam gravou a voz original do computador HAL 9000 para 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. Kubrick acabou substituindo-o. O motivo? O Mart soa americano demais. Um ator vencedor do Oscar, cortado do filme. Isso só acontece em Hollywood. Na vida pessoal, teve 3 casamentos. Da segunda união com a atriz Joyce Van Patten, nasceu sua filha Talia Balsam, que também seguiu a carreira de atriz. Nos seus últimos anos, trabalhou muito na Itália, onde era genuinamente adorado como estrela do cinema policial, tão celebrado lá quanto nos Estados Unidos. Em 13 de fevereiro de 1996, Martin Balsam morreu de derrame cerebral em Roma. Tinha 76 anos. O homem que deu forma ao Dr. Wells e protagonizou a primeira cena de Steve Austin foi embora em silêncio, com muito menos barulho do que merecia. O Oscar, o Tony, a Broadway, Hitchcock, Kubrick e um telefilme piloto onde tudo começou. Número 2. Darren McGavin como Oliver Spencer. Darren McGavin apareceu no telefilme piloto de 1973 como Oliver Spencer, um frio e calculista funcionário do governo que tomou a decisão de investir 6 milhões de dólares para transformar um piloto à beira da morte em uma arma. McGavin tinha 50 anos. Seu Spencer não tinha nada a ver com o simpático Oscar Goldman da série regular. Era um pragmático que enxergava Austin não como um ser humano, mas como um investimento. O que pouca gente sabia sobre McGavin, ele cresceu praticamente sem estrutura familiar. Na adolescência, fugia de internatos. Viveu por um tempo com uma comunidade indígena às margens de um rio e dormiu sob um pier em São Francisco. Um homem que se fez do zero, no sentido mais literal possível. Seu papel mais marcante foi o do repórter Carl Kolchak em Kolchak. The Night Stalker, 1974 a 1975. Uma série sobre um jornalista que investiga casos sobrenaturais, praticamente ao mesmo tempo que Os Biônicos. 2 sucessos ao mesmo tempo. Mas a imortalidade chegou de um lugar completamente inesperado. O velho, o pai narrador de A Christmas Story, 1983,
um clássico natalino americano que é reprisado todo ano nos Estados Unidos e cuja voz é inteiramente a dele. Nos anos 1990, recebeu uma indicação ao Emmy por Murphy Brown. Em 25 de fevereiro de 2006, Darren McGavin nos deixou aos 83 anos. Seu Spencer apareceu só naquele telefilme piloto, mas foi ele quem estava lá no começo de tudo. E o legado continua vivo. Número 3. Alan Oppenheimer como o Dr. Rudy Wells. Alan Oppenheimer foi o segundo ator a interpretar o Dr. Rudy Wells, e o que levou o personagem para dentro da série regular. As 2 primeiras temporadas são inteiramente dele. Ele tinha 43 anos quando assumiu o papel do cientista que fez de Steve Austin um homem de um novo tipo. Seu Wells era caloroso, um pouco paternal. E é exatamente assim que os espectadores dessas primeiras temporadas o guardam na memória. Mas a maioria das crianças que cresceram nos anos 1980 não o conhecia pelo rosto. Conhecia pela voz. Alan Oppenheimer é o esqueleto em He-Man e os Mestres do Universo. É Ming, o impiedoso, em Flash Gordon. É Vaidade nos Smurfs. É Falkor, Jim Mork e o narrador em A História Sem Fim, 1984. Sua carreira de dublagem é um verdadeiro império de personagens icônicos que marcaram gerações inteiras. Uma curiosidade: quando Oppenheimer deixou o programa por outro projeto e foi substituído por Martin E. Brooks, os dois riram muito da simetria. Anos antes, Oppenheimer tinha assumido o lugar de Brooks em uma produção na Broadway. Hollywood é um mundo muito pequeno. Em março de 2025, aos 94 anos, Oppenheimer não conseguiu comparecer a uma convenção de fãs por causa de uma pneumonia. Em 2026, ele completa 95 anos. É o patriarca vivo de uma era dourada da televisão americana e ainda faz parte desse mundo. Número 4. Martin E. Brooks como o Dr. Rudy Wells. Martin E. Brooks foi o terceiro e último ator a viver o Dr. Wells, e o que ficou mais tempo no papel. Da terceira temporada até o final da série, mais os 3 telefilmes de reencontro. Quando apareceu pela primeira vez na tela, em 1975, tinha 49 anos. Seu Wells foi se tornando cada vez mais indispensável a cada temporada. Não só o cientista, mas a bússola moral de todo o universo biônico, o que quase ninguém sabia sobre ele. Seu nome verdadeiro era Martin Baum. Ele serviu na 11ª Divisão Aerotransportada no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial e foi condecorado com a Medalha do Coração Púrpuro por ferimentos em combate. Depois da guerra, vieram a faculdade, a Broadway, Um Inimigo do Povo, de Arthur Miller, e uma indicação ao Prêmio Tony, uma formação teatral sólida antes de a televisão entrar na história. Junto com Richard Anderson, Brooks entrou para a história como o primeiro ator a interpretar o mesmo personagem simultaneamente em 2 emissoras rivais americanas, ABC e NBC. Aconteceu no outono de 1977 e não tinha precedente algum na indústria. Em 2014, aos 88 anos, Brooks lançou um álbum musical chamado A Life Filled with Love, gravações de canções que havia composto nos anos 1960 e guardado consigo por décadas, porque ele também era músico e autor de 2 romances e dramaturgo com uma peça que chegou a ser considerada para a Broadway. Em 7 de dezembro de 2015, Martin E. Brooks morreu de causas naturais em Studio City. Tinha 90 anos. Lindsay Wagner escreveu em seu site: "Que alegria enorme foi conhecê-lo e trabalhar com ele. O último Dr. Wells acabou sendo uma das pessoas mais genuínas que o programa já teve." Número 5. Richard Anderson, como Oscar Goldman. Richard Anderson é a voz. Aquela voz da abertura de cada episódio. Steve Austin, astronauta, um homem quase morto. Temos a tecnologia. Podemos reconstruí-lo, fazê-lo melhor, mais forte, mais veloz. Ele pronunciava essas palavras toda semana e interpretava Oscar Goldman, diretor da Ozzy, e, provavelmente, o melhor amigo de Steve Austin. Anderson tinha 47 anos quando entrou no papel em 1974, carregando-o simultaneamente em 2 séries ao mesmo tempo.
Foi Anderson, junto com Brooks, que entrou para a história como o primeiro ator a viver o mesmo personagem em emissoras rivais. A ABC resistiu com força. Não queria que o seu personagem trabalhasse para a NBC. Anderson não cedeu. E ganhou. Na vida pessoal, era um homem de gostos refinados. Colecionava automóveis clássicos, incluindo um Bentley Continental Flying Spur de 1957. Era tenista dedicado e mecenas generoso. Lee Majors o chamava de dinheiro velho, pela classe e pelo porte. Antes da franquia Biônica, tinha trabalhado com Kubrick em Glória Feita de Sangue, aparecido em Planeta Proibido e Estrelado, 7 Dias de Maio. Casou-se 2 vezes. De seu casamento com Catherine Thalberg, filha do lendário produtor da MGM Irving Thalberg, teve 3 filhas. Uma delas, Brooke Anderson, tornou-se diplomata e embaixadora dos Estados Unidos na ONU. O boneco do Oscar Goldman, com a famosa maleta explosiva, vendeu aos milhões. Em 31 de agosto de 2017, Richard Anderson morreu em sua casa em Beverly Hills. Tinha 91 anos. Era um amigo querido e leal, e nunca conheci ninguém igual a ele, disse Lee Majors. Oscar Goldman sobreviveu a todos os seus heróis biônicos. Número 6. Jennifer Darling, como Peggy Callahan. Jennifer Darling interpretou Peggy Callahan, a secretária de Oscar Goldman, e se tornou um dos rostos mais constantes de todo o universo biônico. Ela tinha 27 anos quando assumiu esse papel de assistente leal e calorosa. Peggy não era a protagonista, mas seu rosto aparecia em toda a temporada, uma nota de normalidade em meio a missões secretas e conspirações governamentais, o que tornava a situação de Darling única. Ela aparecia como Peggy tanto em O Homem de 6 milhões de dólares quanto em A Mulher Biônica, mesmo depois que esta última migrou da ABC para a NBC. Isso exigiu negociações separadas entre as emissoras, mas os espectadores ganharam a continuidade que tanto valorizavam. Ao mesmo tempo que os biônicos, ela era regular em Eight Is Enough, uma popular sitcom americana da época, e então veio sua segunda carreira, na dublagem. Irma nas Tartarugas Ninja originais, 1988 a 1994. Ayeka em Tente Muyo. Vozes adicionais em O Gigante de Ferro, Monstros S.A., Tarzan e produções da Disney e da Pixar. A lista não tem fim. Jennifer Darling acompanhou a infância de várias gerações com a sua voz. Nascida em Pittsburgh em 19 de junho de 1946, ela dançava desde os 3 anos e aos 14 já cantava na televisão. Formou-se na Universidade Carnegie Mellon. Foi casada com Paul Itkin, que conheceu durante a faculdade. Em 2026, Jennifer Darling tem 79 anos. Sua Peggy Callahan sorriu para os espectadores durante 5 temporadas, e suas vozes vivem na animação há décadas. Nem toda lenda tem um braço biônico. Algumas simplesmente aparecem, fazem o trabalho e criam personagens que o público ama sem limites. Número 7. Lindsay Wagner, como Jaime Sommers. Lindsay Wagner chegou a O Homem de 6 milhões de dólares em 1975 como Jaime Sommers, tenista profissional, namorada de Steve Austin e sobrevivente de um acidente que recebe um corpo biônico. Wagner tinha 25 anos, e um papel pensado como participação especial acabou transformando toda a franquia. Quando o personagem morreu no final de um episódio de 2 partes, a emissora foi inundada de cartas de telespectadores. Os produtores ressuscitaram Jaime, declarando que sua morte era, na verdade, uma recuperação secreta. Em 1976, A Mulher Biônica estreou como spin-off e se tornou um sucesso independente. Em 1977, Wagner ganhou o Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática. A primeira atriz a receber esse prêmio por um papel em um programa de ficção científica. O que poucos sabem, ela quase recusou o papel. Aceitou como um gesto para sua meia-irmã Randy, cuja série favorita era O Homem de 6 milhões de dólares, um ato de carinho. E ela se tornou um ícone de toda uma geração. 4 casamentos, 4 divórcios. Com seu terceiro marido, o dublê de cinema Henry King tem 2 filhos. Nos anos 1990,
falou abertamente sobre problemas crônicos de saúde, mergulhou na medicina alternativa e no bem-estar, publicou livros sobre saúde e conduziu seminários de mindfulness. Em 2016, gerou polêmica ao endossar publicamente um medicamento questionável para a urticária crônica. Mas isso não abalou o carinho que os fãs do universo biônico têm por ela. Em 2026, Lindsay Wagner tem 76 anos, participa de retrospectivas e encontros com o público. Jaime Sommers foi uma das primeiras mulheres verdadeiramente fortes da televisão americana. Wagner continua sendo a sua encarnação viva. Número 8. Monty Markham como Barney Miller/Barney Hiller. Monty Markham apareceu em O Homem de 6 milhões de dólares em uma das tramas mais queridas pelos espectadores, interpretando o segundo homem biônico, cuja mente não suportou o peso do que havia sido feito com ele, e que se tornou o antagonista de Steve Austin. Markham estava por volta dos 40 anos. Seu personagem partido, desesperado, ficou na memória do público por muito tempo. O personagem se chamava, originalmente, Barney Miller, mas pouco depois da estreia do episódio na ABC, começou a ir ao ar uma popular sitcom americana com esse exato nome. Então, na segunda aparição do personagem, seu sobrenome foi silenciosamente trocado para Hiller para evitar confusão. Essas coisas só acontecem na televisão. O que quase ninguém sabe, Monty Markham foi o primeiro candidato escolhido para interpretar o próprio Steve Austin. No entanto, no momento do casting, ele estava comprometido como protagonista de The New Perry Mason, 1973 a 1974. E simplesmente não estava disponível. A escolha recaiu então sobre Lee Majors. O homem que quase foi Steve Austin, por uma questão de agenda, acabou interpretando seu espelho sombrio. Isso é quase bom demais para ser coincidência. Depois dos biônicos, Markham trabalhou de forma constante por décadas. Dallas, Remington Steele, Melrose Place e muitos outros. Uma carreira longa e sólida, sem o salto para o estrelato máximo, mas com respeito profissional inabalável. Em 2026, Monty Markham tem 89 anos. Ele tem uma entrada dupla na história da série, como o protagonista que quase foi, e como o autor da melhor performance de vilão que o programa já teve. Às vezes o plano B é melhor que o plano A. Número 9. William Shatner em participações especiais. William Shatner apareceu em vários episódios de O Homem de 6 milhões de dólares em meados dos anos 1970. Tinha por volta de 44 anos. Com Jornada nas Estrelas fora do ar como série, Shatner mantinha uma agenda ativa na televisão, enquanto esperava o próximo capítulo de sua carreira, e ele não tardou. Em 1979, estreou Jornada nas Estrelas, o filme, e o Capitão Kirk voltou à telona. Vieram mais 5 filmes. Entre 2004 e 2008, a série Boston Legal lhe rendeu um Emmy e um Globo de Ouro. E então, o ponto mais alto de tudo. Em outubro de 2021, aos 90 anos, William Shatner se tornou a pessoa mais velha a viajar ao espaço. Volou a bordo de uma nave da Blue Origin, empresa do empresário Jeff Bezos, e voltou com lágrimas nos olhos. Foi a experiência mais profunda que eu poderia ter imaginado, ele disse. O Capitão Kirk, no espaço de verdade, meio século depois da versão fictícia. Em 2026, William Shatner tem 94 anos. Escreve livros, dá entrevistas, aparece em convenções. Sua participação nos biônicos é um pequeno traço numa odisseia sem fim. Mas é justamente com esses traços que se constrói o mosaico de uma era dourada. Número 10. John DeLancey em participação especial. John DeLancey apareceu em O Homem de 6 milhões de dólares em um papel pequeno em meados dos anos 1970, muito jovem. No início de tudo, tinha pouco mais de 20 anos. Era um de seus primeiros créditos em Hollywood, muito antes de seu nome virar sinônimo de ficção científica. Em 1987, ele interpretou Key em Jornada nas Estrelas, a nova geração, um ser onipotente, inteligentíssimo e completamente imprevisível do Continuum Q. Um papel que ele levou para Deep Space Nine, Voyager, Strange New Worlds
e outras produções do universo Star Trek ao longo de quase 4 décadas. Kay se tornou o modelo do vilão carismático e irônico na ficção científica americana. Delancey se formou em uma escola de teatro conservatório. Sua voz, seu timing, sua capacidade de transmitir arrogância absoluta ao mesmo tempo em que esconde um carinho secreto pelos mortais. Tudo isso vem de anos de disciplina no palco. Na vida pessoal, foi casado 2 vezes e falou abertamente sobre como o papel de Kea influenciou sua percepção da própria identidade. Em 2026, John de Lancey tem 71 anos. Permanece intensamente envolvido com a comunidade de fãs de Star Trek. De uma pequena participação especial em um sucesso biônico dos anos 1970, ao status de lenda viva. Nem todo o caminho é tão bonito assim. Número 11. Lee Majors, segundo nos telefilmes de reencontro. Lee Majors Jr., filho da estrela principal da série, apareceu nos 3 telefilmes de reencontro: O Retorno do Homem de 6 milhões de dólares e A Mulher Biônica, 1987, Duelo Biônico, 1989 e Biônicos para Sempre, 1994. No primeiro deles, tinha por volta de 25 anos. Interpretava o agente da OSE Jim Castilian, um operativo de campo competente que acompanhava os heróis nos 3 filmes. Não era um biônico, era um ser humano ao lado de lendas, e isso soava completamente natural, especialmente quando esse ser humano estava ao lado do próprio pai. Nos créditos, aparecia como Lee Majors II, o que é em si um documento de paternidade e continuidade. E perto do final do primeiro telefilme, seu personagem diz a Steve Austin: "Eu gostaria de ter um pai como você." Não era só uma fala. Todo mundo no set sabia exatamente o que aquele momento significava. Sua história começa com uma perda. Quando sua mãe se separou de Lee Majors em 1964, o menino tinha 2 anos. Cresceu sem a presença constante do pai. Anos depois, os dois estavam juntos diante das câmeras. Fora dos telefilmes, Majors II continuou trabalhando em projetos menores nos anos 1990, sem buscar o mesmo nível de fama do pai. Uma escolha consciente, viver nos próprios termos. Em 2026, ele tem 63 anos. Seu lugar na história biônica é único, o único que dividiu essa tela com o pai nesse universo, e fez isso com total dignidade. Número 12. Sandra Bullock como Kate Mason. Isso mesmo, Sandra Bullock apareceu no universo biônico no telefilme Duelo Biônico, 1989, vivendo Kate Mason, uma jovem que usa cadeira de rodas desde criança por causa de uma doença muscular congênita e que se torna um novo ser humano biônico. Ela tinha 24 anos. Era um de seus primeiros papéis de destaque, anos antes de sua carreira explodir no mundo inteiro. O que veio depois todo mundo sabe. Velocidade Máxima, 1994. Fama Mundial da Noite para o Dia. Miss Simpatia, 2000. Crash, No Limite, 2004. Um Sonho Possível, 2009. O Oscar de Melhor Atriz. A soma total da bilheteria de seus filmes ultrapassa 5 bilhões de dólares. Em 2010, seu então marido Jesse James foi flagrado em uma traição. O escândalo dominou manchetes no mundo todo. Ela pediu o divórcio, adotou 2 filhos e reconstruiu a vida com uma dignidade impressionante. Em 2026, Sandra Bullock tem 61 anos. Após alguns anos se afastando das filmagens, ela se dedicou à família, mas sua pegada no mundo biônico ficou. Um papel pequeno em 1989 foi o primeiro passo em direção ao estrelato. Isso simplesmente precisa ser dito. Número 13. Farrah Fawcett e sua ligação com o universo biônico. Farrah Fawcett nunca atuou em O Homem de 6 milhões de dólares como atriz, mas ela fazia parte daquele universo de outra forma. De 1973 a 1982, foi casada com Lee Majors, e em 1976 aconteceu algo sem precedentes. Lee Majors em O Homem de 6 milhões de dólares e Farrah Fawcett em As Panteras lideravam simultaneamente a audiência da ABC. Marido e mulher dominando o prime time em 2 programas diferentes ao mesmo tempo. O que todo mundo sabe,
O pôster de Farrah, no maiô vermelho de 1976, é o pôster de celebridade mais vendido da história do entretenimento americano. Mais de 12 milhões de cópias, e continua sendo. O que poucos lembram, Farrah percorreu um longo caminho de rosto bonito à atriz de verdade. Seu telefilme The Burning Bed, 1984, sobre violência doméstica, recebeu reconhecimento crítico genuíno, um papel em que ela colocou em risco tudo o que havia construído como imagem. Em 25 de junho de 2009, Farrah Fawcett morreu de câncer. Tinha 62 anos. Michael Jackson morreu no mesmo dia, e a partida dela acabou sendo engolida pela avalanche midiática que se seguiu. A história entre ela e Lee Majors não é só o casamento de duas superestrelas. É uma história de amor que não cabe em explicações simples. Número 14. Elizabeth Montgomery em participação especial. Elizabeth Montgomery, a estrela da lendária série Feiticeira, 1964 a 1972, onde interpretava a bruxinha Samantha Stephens, apareceu em O Homem de 6 milhões de dólares como convidada em um dos episódios. Ela estava por volta dos 42 ou 43 anos. Depois do fim de Feiticeira, buscava ativamente projetos variados, e o gênero de ficção científica oferecia exatamente isso. Fora das câmeras, Montgomery era bem mais ousada do que sua imagem de estrela da televisão familiar poderia sugerir. Falava abertamente sobre direitos civis e direitos das mulheres, numa época em que isso exigia coragem pessoal real. Em 1985, estrelou um telefilme sobre um jovem assassinado por causa de sua orientação sexual. Assumiu o papel com a convicção de uma ativista, não apenas de uma atriz. Sua vida pessoal não foi simples. 4 casamentos, um relacionamento longo e complicado com o diretor William Asher. Mas, por trás da imagem calorosa e doméstica na tela, havia uma pessoa com opiniões próprias e disposição para defendê-las. Em 18 de maio de 1995, Elizabeth Montgomery morreu de câncer de cólon. Tinha 62 anos. Manteve o diagnóstico em segredo quase até o fim. Sua partida abalou o país inteiro. A participação dela nos Biônicos é um pequeno traço no retrato de uma mulher, que sempre foi maior do que qualquer personagem que interpretou. Número 15. Lee Majors como o Coronel Steve Austin. E chegamos ao centro de tudo. Lee Majors é o homem de 6 milhões de dólares. É o único presente em todos os 108 episódios, nos 3 telefilmes piloto de 1973 e nos 3 telefilmes de reencontro. Quando vestiu pela primeira vez o Coronel Steve Austin em 1973, tinha 34 anos e viveu dentro desse personagem por mais de 5 anos seguidos. Mas sua história começa muito antes dos Biônicos e é consideravelmente mais sombria do que qualquer um imaginaria olhando para o herói invencível na tela. Ele nasceu em 23 de abril de 1939, como Harvey Lee Erie, em Wyandotte, Michigan. Seu pai morreu em um acidente de trabalho antes mesmo de ele nascer. Sua mãe morreu em um acidente de carro quando ele tinha cerca de 17 meses. O menino órfão foi criado por um tio e uma tia de sobrenome Erie. Já adulto, ao escolher seu nome artístico, adotou o sobrenome Majors em homenagem a um de seus ídolos de infância, o jogador e treinador de futebol americano Johnny Majors, da Universidade do Tennessee. A família que o criou tinha outro sobrenome. Majors foi uma escolha sua, feita com admiração e respeito. Das cinzas para as telas de um país inteiro. Seu primeiro grande papel chegou no Faroeste, O Grande Vale, 1965 a 1969, onde a própria Barbara Stanwyck o tomou sob sua proteção e lhe ensinou o ofício. O fundamental é chegar no horário, saber o texto, parar na marca e ficar quieto. Ele lembrava das palavras dela. Depois de O Homem de 6 milhões de dólares, veio mais um sucesso. Dublê de Perigo, 1981 a 1986. 3 grandes séries em 3 décadas diferentes. Casou-se 4 vezes, com Kathy Robinson, 1961 a 1964. Seu filho, Lee Majors II. Com a lendária Farrah Fawcett,
1973 a 1982. O casamento mais famoso. Com Karen Vélez, 1988 a 1994. 3 filhos, incluindo gêmeos. Com Faith Noel Cross, desde 2002. Sua esposa atual, com quem vive em Houston, Texas. Em 2003, passou por uma cirurgia cardíaca de revascularização do miocárdio. Em 2024, a estreia do filme Duplo Perigo com Ryan Gosling, baseado em sua própria série, trouxe uma nova onda de interesse pelo seu nome entre as gerações mais jovens. Em 2026, Lee Majors tem 87 anos. Está vivo, está com a esposa e lembra de tudo. O menino órfão de Michigan, a estrela de Hollywood dos anos 1970. Um homem reconstruído a partir das perdas e que se tornou melhor, mais forte, mais veloz. É exatamente assim que uma boa história deve terminar. O Homem de 6 milhões de dólares nunca foi apenas entretenimento. Foi o espelho de uma época, um tempo em que as pessoas acreditavam na ciência e na ideia de que a tecnologia podia tornar o ser humano mais do que ele era. Os atores que construíram esse mundo atravessaram vitórias e derrotas, doenças e escândalos, amores e separações. Alguns deles já se foram. Martin Balsam, Darren McGavin, Martin E. Brooks, Richard Anderson, Elizabeth Montgomery, Farrah Fawcett. Não estão mais entre nós, mas o trabalho ficou. E Lee Majors, Lindsay Wagner, Alan Oppenheimer, William Shatner, Jennifer Darling, John DeLancey, eles ainda estão aqui. E isso, por si só, é quase um milagre. Se você cresceu com aquele som eletrônico e aquela corrida em câmera lenta pelo deserto, escreve nos comentários qual era o seu personagem favorito e o que mais te surpreendeu nesse vídeo. Deixa o like e se inscreve no canal. Ainda vem muitas histórias sobre as pessoas que fizeram a era dourada da televisão, porque por trás de cada imagem na tela existe um ser humano de verdade, com sua própria dor, sua própria alegria e sua história única e insubstituível.